Olá a todos. Cumprindo a promessa que eu fiz, eu irei apresentar hoje este pequeno livro, Santa Maria do Egito, ou Santa Maria Egipsíaca, que vem de brinde para vocês no box da minha biblioteca católica, no box de Santo Antônio de Pádua. Eu vou deixar o link aqui abaixo, em algum lugar aqui, para que você se inscreva, pois vocês irão receber essa obra aqui e muitas outras muito bem acabadas. Bom, vamos direto ao ponto, não é? Essa história ela começa com esta mulher que aos 12 anos de idade saiu da casa dos pais no Egito e foi para Alexandria. Em Alexandria, ela não viveu uma vida de, de asceta ou algo do tipo como acontece com muitos outros santos. Ela viveu uma vida de prostituição, de lasciva. O que aconteceu com ela foi que por 17 anos ela viveu assim. Até que num certo verão, ela viu uma grande multidão de pessoas vindo do Egito e da Líbia, atravessando o mar em direção a Jerusalém, para a festa de exaltação da Santa Cruz. Ela quis seguir essas pessoas, mas ela já não tinha nem dinheiro para pagar, já que a prostituição que ela fazia não era por dinheiro, e sim por prazer realmente. Ela gostava de fazer isso. Ela trabalhava com afiação de língua. E para ela conseguir embarcar, né, no barco, o que ela fez? Ela se prostituiu mais uma vez. Ao chegar lá, enquanto ela procurava outros homens, ela seguiu-os e eles estavam indo até a igreja na festa da exaltação da Santa Cruz. Quando ela chegou até a igreja, aconteceu o fato que mudou a vida dela. Ela não conseguia atravessar a porta da igreja. Havia uma multidão de pessoas ali, mas ela percebia que outras pessoas que chegavam conseguiam atravessar sem maiores dificuldades. Foi aí que ela percebeu então que o que estava realmente impedindo-a de atravessar eram seus pecados e não as outras pessoas. Na porta da igreja, enquanto contemplava essa situação dela, contemplava sua própria miséria, ela olhou para o alto e observou uma imagem da Virgem Santíssima. Quando ela viu esta imagem, ela fez uma súplica a Nossa Senhora de que, se ela pudesse atravessar a porta da igreja e contemplar o madeiro vivificante, ela então extinguiria dela todos esses atos e essa vida pecaminosa e viveria de acordo com a vontade do Senhor e de acordo com a instrução que lhe fosse dada. Bom, após ter feito essa súplica, ela sentiu uma enorme confiança e então atravessou aquela multidão de pessoas sem maiores dificuldades. Ao chegar lá dentro, ela ia ter então participado e visto a Santa Cruz, ela assumiu o seu compromisso. Foi então que ela ouviu uma voz vinda do alto, dirigida a ela, que dizia para ela seguir até o Jordão e que lá encontraria um glorioso descanso que ela tanto almejava. Bom, como ela recebeu esta grande inspiração, ela então, saindo daquele lugar, recebeu algumas moedas de um homem e com essas moedas ela comprou 3 pães. Já no deserto no deserto do Jordão, ela havia comido metade de um desses pães e estava apenas com 2 pães e meio. Foi durante esse período que ela acabava de chegar ao deserto que ela conseguiu sobreviver por muitos anos apenas com 2 pães e meio depois que eles secaram.
Ali, ela viveu os primeiros 17 anos de vida lutando contra as tentações que ela sofria. As tentações, obviamente, eram as tentações da carne, os desejos, inclusive alguns desejos menores, como por exemplo, até por canções, algumas canções lascivas. Mas todas as vezes que isso acontecia, ela via diante dela a Nossa Senhora e então ela se prostrava no chão e via a figura de Nossa Senhora aterrorizante, como se estivesse repreendendo-a. Essa história, então, ela foi contada a um abade que ela encontrou no deserto, o abade Zósimo. O abade Zósimo, ao contrário dessa mulher, ele nasceu, né, como monge, viveu como um monge e viveu o ascetismo até os seus 53 anos de vida. E ele foi para o deserto porque ele começou a ter pensamentos que o incomodavam, pensamento que ele tinha alcançado uma certa elevação espiritual, como se e pensar que não havia mais ninguém que pudesse ensiná-lo mais do que ele sabia sobre a vida espiritual. Foi quando um anjo do Senhor apareceu para ele e disse que ele havia lutado bravamente, mas que para que ele entendesse que não há nenhum justo sequer, ele deveria atravessar o Jordão e encontrar um monastério, e que assim ele compreenderia que há várias formas de salvação. Ora, o abade, ele cumpriu fielmente as ordenações do anjo, foi até esse monastério e lá, nesse monastério, eles tinham uma prática. A prática que durante a quaresma, o grande jejum, eles fossem para o deserto passar esse tempo lá. Eles levavam algumas poucas provisões e, quando elas acabassem, eles deveriam se alimentar do que eles pudessem retirar do deserto. Durante esse tempo que ele ficou lá, no 20º dia, ele se deparou com uma visão de uma pessoa que ele acreditou ser uma aparição demoníaca em uma primeira instância, mas depois demonstrou-se ser uma pessoa. Quando essa pessoa o viu, ela correu dele e ele, esquecendo da sua idade, ele correu atrás. Ao chegar perto, aquela pessoa revelou-se como uma mulher e ela estava nua. E ela pediu a ele que, se quisesse que falasse com ele, e ela o chamou pelo nome, Abade Zósimo, se quisesse que falasse com ele, ele deveria então dar o seu manto a ela. E dando o seu manto a ela, finalmente eles puderam conversar. Foi aí então que, após pedir a bênção um do outro, o abade percebeu que havia a graça visível de Deus à mulher, que citava as escrituras de cabeça sem nunca ter estudado e que, durante a bênção que o abade pediu, ela levitou a 30 centímetros do chão. Isso o estimulou muito a conversar com ela e pedir a sua história, talvez imaginando que se tratasse de uma vida elevada como a dele, mas não, foi exatamente o contrário. Essa aparição que ele viu, essa mulher, era a mulher do início dessa história, a mulher que nasceu no Egito e viveu como prostituta durante muito tempo. Ela conta que esses primeiros 17 anos foram muito sofridos para ela, lembrando que durante 17 anos ela viveu como a prostituição e por 17 anos ela foi para os primeiros 17 anos que ela esteve no deserto, ela passou por essas grandes tentações, mas ela disse também que após esse período ela teve uma grande paz que durou até os seus 40 anos no deserto. Ela se alimentou desses 2 pães e meio durante vários anos e depois disso
ela começou a se alimentar das ervas que haviam no deserto. As roupas da mulher também haviam sido desfeitas, por esse motivo que ela foi encontrada nua pelo Abade. Quando ela contou essa história ao Abade, a este santo homem, o Abade Zósimo, ela pediu para que ele jamais contasse aos outros membros do monastério até que Deus a levasse dessa terra. Mas ela também pediu para que no ano seguinte, na quinta-feira santa, quinta-feira de cinzas, ele levasse para ela a Santa Ceia, mas que ele, durante o grande jejum, durante a quaresma, ele não saísse do monastério. Bom, quando ele voltou ao monastério, ele não contou aos outros monges o que havia acontecido, cumprindo as ordens dela. Chegando no ano seguinte, no próximo à quaresma, ele não pôde nem sair do monastério, que ele ficou muito doente, ficou acamado, e não podia cumprir esse dever. Foi então que ele lembrou da promessa que havia feito a Santa Mulher no Deserto, a Santa Seta. Na quinta-feira de cinzas, na véspera da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, ele foi até o deserto encontrar essa mulher com a Santa Eucaristia. Lá, antes de encontrá-la, ele a viu no Jordão, do outro lado do Rio Jordão. E ele se perguntava como ela iria atravessar. Foi então que a mulher, fazendo o sinal da cruz sobre as águas, atravessou-a. E ao chegar próximo ao Abade, então o Abade disse: bem que o Senhor disse que aqueles que purificassem a si mesmo seriam como ele. Novamente, pediram a bênção um do outro, e chegando a hora da ceia, a mulher pediu para que o padre rezasse, para que o Abade rezasse, antes de cear. Ceando, então, a mulher pediu mais uma vez ao Abade, fez novamente um novo pedido, para que ele voltasse no ano que vem e a encontrasse no mesmo lugar que eles se encontraram na primeira vez. O Abade voltando ao monastério, ele começou a se repreender porque ele sequer sabia o nome da seta. Ele não havia nem mesmo perguntado o nome dela. Passado um ano, quando dava o próximo período deles novamente se encontrarem, o Abade voltou ao mesmo lugar que eles se encontraram e lá ele a encontrou morta. Em cima do seu corpo, ele viu as inscrições que diziam então o seu nome e também diziam o seu desejo, que é o que estava preocupando o Abade, que era de que se talvez ela quisesse que a enterrasse ali. O Abade soube então que a mulher ela morreu na sexta-feira da Paixão. Ela diz isso. Bom, vamos pegar aqui essa pequena parte. O que diz? Que fala justamente isso. Questionou-se se a santa desejaria ou não que ele a enterrasse. Tão logo o pensamento lhe ocorreu, viu algo escrito no chão, perto da cabeça dela, e que dizia: Abade Zósimo, enterra neste lugar o corpo da humilde Maria. Retorna ao pó o que é pó. Reza ao Senhor por mim. Descansei no primeiro dia de abril, na noite mesma da paixão de Cristo, depois de tomar a Santa Comunhão. Ora, foi logo depois disso
O Abade se encheu de alegria, pois então descobriu o nome da mulher, e o seu nome era Maria. Como santa e nascida do Egito, então se tornou a Santa Maria do Egito. E essa história foi contada por São Sofrônio, que a passou com aos pés da letra aquilo que foi passado por tradição nos monastérios. Essa história mostra então que há duas formas de santificação. Há aquelas pessoas que desde criança vivem, né, tentando se santificar. E há aquelas pessoas que em um certo momento da vida e por livre vontade, mas por graça divina, elas então vivem uma nova vida. Mas há uma grande dificuldade nisso também, porque, como nós observamos, ela passou 17 anos na prostituição. E os primeiros 17 anos que ela passou no deserto, obviamente, passando por aquelas grandes tentações, foi justamente por causa desse período da vida dela. Se lembrarmos bem, o Papa também já disse, se não me engano foi João Paulo II, santo é o pecador que nunca desiste. Nisso nós temos tanto o exemplo do Abade Zósimo, quanto o exemplo de Santa Maria do Egito, quanto o exemplo dos outros monges do monastério que o Abade se encontrou. Bom, eu espero que essa história tenha sido de grandes frutos espirituais para você. Lembrando que você encontra este livro no box da minha biblioteca católica. Eu recomendo que você assine. E espero que você deixe o seu comentário do que você achou dessa história, se você gostou. Deixe também o seu comentário se você tem alguma recomendação, algo a mais a acrescentar. Compartilhe este vídeo também com seus amigos e deixe o seu gostei. Obrigado, um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.